Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. Você sabia que cresceu o percentual de endividamento do ludovicense? É sobre esse tema que nós vamos conversar com o superintendente da FEComércio, Max Medeiros. Está aqui para falar sobre esse tema porque é de relevância, né, para o estado do Maranhão, principalmente para a capital. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a FEComércio, sobre as ações, sobre a situação, né, da economia. É um prazer estar aqui, Juraci, e principalmente nesse momento que a gente vive, esse momento mais forte de recuperação da economia, e é o que vem mostrando as pesquisas da Federação do Comércio. Doutor Max, em relação ao ano de 2019, pesquisa feita pela FEComércio aponta que esse percentual de endividamento do ludovicense, ele cresceu? De que forma? Desde junho a gente vem aí numa escalada aí do crescimento do endividamento. Mas endividamento, dentro da pesquisa, ela precisa ser compreendida como a tomada de crédito, a utilização do crédito. Seja a utilização do crédito por meio do cartão de crédito, pelo cheque especial, pelo um financiamento bancário, financiamento imobiliário, financiamento automotivo. Então o que a pesquisa mostra na realidade é uma recuperação da confiança do consumidor ludovicense em tomar esse crédito esse que ficou durante muito tempo represado aí durante a crise econômica. Eu vejo que muita gente interpretou de uma forma equivocada, né? Exatamente, quando a gente fala em endividamento, logo as pessoas parece, se assustam, né? Logo as pessoas se assustam. Estão se afundando em dívidas, né? Mas isso seria, né, mudando um pouco a nomenclatura, de uma recuperação talvez de crédito ou um aquecimento da economia, uma retomada? Exatamente, porque você sabe bem que bens duráveis, produtos de valor agregado um pouco mais alto, dependem do crédito para ser comercializados. Ninguém adquire um apartamento, um carro ou até um eletrodoméstico para sua casa sem utilizar o crédito. Numa economia como a nossa, que a renda é muito baixa, a população ela é dependente do crédito para comprar uma geladeira nova para sua casa, um fogão novo, depende de utilizar o cartão de crédito. Então, o que a pesquisa mostra na realidade é essa retomada da confiança e a reutilização do crédito aí para financiar o consumo. A gente chegou aí ao final do ano com 72% das famílias ludovicenses com algum tipo de dívida. Ao mesmo tempo, a gente teve aí um arrefecimento da inadimplência, que é aquelas pessoas que não conseguiram pagar as suas dívidas. Aí da passagem de dezembro para janeiro, a gente teve até uma queda aí, não tão acentuada, mas uma queda aí da inadimplência, o que mostra que é um cenário bastante consistente aí, a renda se recuperando. É justamente isso que eu ia perguntar ao senhor. Esses números, né, o que indicam? Esses números indicam aí uma recuperação principalmente do mercado de trabalho. A gente encerrou o ano de 2019 com um número bastante positivo da geração de emprego, mais de 5.500 empregos gerados aí em São Luís. O comércio, por exemplo, aí no último quadrimestre do ano, de setembro até dezembro, a gente tinha uma estimativa de criar 1.100 postos de trabalho no comércio de São Luís. A expectativa foi até superada, geramos mais de 1.300 postos de trabalho. Emprego na economia significa recuperação da renda. Então é retomada mesmo, né? A gente vive hoje um momento de retomada, aí, de recuperação econômica cada vez mais forte. Essa recuperação ela é gradual. 2018 foi lenta, 2019 a gente ainda pode considerar que foi lenta, a gente ainda tem um déficit de emprego muito grande a recuperar, mas é importante que esteja acontecendo, ainda que de forma lenta, porque mostra aí que a gente tem aí uma direção certa a seguir. 2020 vai ser um ano muito melhor para o comércio de São Luís, porque a gente já tem essa base de empregos aí recuperada. Base de emprego recuperada quer dizer que as famílias estão um pouco mais de renda, estão mais confiantes ao consumo. Essa pesquisa, inclusive, faz a FEComércio pensar dessa forma? Faz. A garantia de um ano melhor, o ano de 2020? Sim, a gente tem outra pesquisa, que é a intenção de consumo das famílias, que mede mensalmente aí como é que está o comportamento do consumidor. Já para agora, em janeiro, a gente teve um crescimento da perspectiva de consumo. Em janeiro, que é um mês que tradicionalmente a gente tem queda de consumo, a gente teve um direcionamento do consumidor com crescimento da intenção de consumo de 0,8%. É pequeno, mas indica que a gente tem um consumidor cada vez mais confiante em relação ao consumo. A gente teve crescimento da intenção de utilização do crédito, a percepção do consumidor com relação ao crédito cresceu mais de 5%, foi o subcomponente da pesquisa que mais cresceu, mostrando aí que as famílias cada vez mais estão mais confiantes com a utilização do crédito nesse momento. Durante o período da crise, um fato bastante relevante que a gente precisa considerar
é que a compra de bens duráveis, de produtos de valor agregado, foi muito represada. As pessoas deixaram de comprar móveis novos para sua casa, deixou de comprar um eletrodoméstico. Fazer um financiamento do carro. Fazer um financiamento do carro. E agora, com as famílias vendo que a economia está melhorando, que o emprego está voltando, elas naturalmente voltam a consumir utilizando esse crédito porque tem confiança que vão ter como pagar essa dívida no futuro. E esse endividamento, pelo perfil, né, do ludovicense que foi pesquisado pela FEComércio, ele utilizou mais cartão de crédito, mais o limite? Mais de 75%, o peso maior, mais de 75% desse peso está sobre o cartão de crédito. E isso é muito natural, uma vez que é a modalidade de crédito mais acessível para o consumidor. Aquela modalidade de crédito que está à mão, já com crédito naturalmente pré-aprovado, já então é mais fácil a utilização. É diferente de um crediário de loja, que você depende de ir lá, fazer um cadastro, ter o crédito aprovado. É diferente de financiamento automotivo, um financiamento imobiliário. Esses ainda a gente está com um crescimento ainda bastante lento. Mas o cartão de crédito aí vem liderando essa retomada do consumo aí, e é bastante natural numa economia que a gente tem uma renda muito baixa que as famílias utilizem esse cartão de crédito para parcelar suas dívidas e alongar aí, essa renda para comprar bens duráveis. Nós temos o próximo período sazonal, né, é o período carnavalesco. Ele implica, né, em alguma modificação para este processo de evolução, de retomada no comércio? O carnaval, ele aquece setores muito específicos da economia. É o setor de supermercados, mais direcionado para o setor de bebidas. Restaurante, né? Restaurante, setor de serviços como um todo. No comércio em si, ele é direcionado mais para o setor de supermercados e armarinhos, loja de vestuário, para aquelas pessoas que compram adereços, fantasias para o carnaval. Então, ela acaba aquecendo setores muito específicos da economia e acaba não tendo um resultado global ali quando a gente vai calcular o peso sobre o volume de vendas do comércio como um todo. Mas é importante destacar que nesse momento de recuperação da confiança, é importante porque acaba incentivando o consumidor a comprar. Aquele consumidor que deixou de comprar no carnaval passado, deixou de comprar uma fantasia, deixou de fazer uma viagem, por exemplo, com essa retomada da confiança acaba consumindo um pouco mais e isso incentiva a economia, até porque o mês de janeiro é um período que o comércio tende a diminuir os postos de trabalho. Aqueles postos de trabalho que foram criados no final do ano acabam sendo diminuídos. Então, esse período agora acaba com esse crescimento, essa projeção de crescimento das vendas acaba sustentando essa manutenção desses empregos. Ainda há pouco o senhor disse que a perspectiva é que este ano seja melhor, o ano de 2020. Em termos percentuais, que prospecção a FEComércio faz para este ano de 2020 em relação ao comércio? Em relação ao volume de vendas em si, a gente cresceu algo em torno de 0,5% em todo o ano de 2019. Especificamente no Natal, foi o período mais forte para a gente, dos últimos natais inclusive, a gente cresceu algo em torno de 6% de volume de vendas, especificamente das vendas de fim de ano. Então, a perspectiva para agora, 2020, ela é muito melhor. A gente tem um crescimento do volume de vendas mais pujante do que teve em 2019, embora positivo, foi um crescimento de 0,5%, então é pouco ainda para sustentar a economia, mas criou bases de emprego, criou base de renda para sustentar um crescimento do volume de vendas mais forte em 2020. É difícil fazer uma projeção agora, início do ano, a gente ainda tem várias coisas a considerar, mas a gente poderia aí dizer algo em torno de 3%, 4% de crescimento do volume de vendas, seria excelente para o comércio para sustentar o emprego. Superintendente Marcos Medeiros, quando se fala a nível nacional, na aproximação do período eleitoral, e dependendo dos postulantes ao cargo do governo federal, por exemplo, a presidência da República, há uma preocupação em relação à economia. Bolsas sobem, bolsas caem, isso mexe de maneira substancial. No quadro, por exemplo, de São Luís, do comércio, com a aproximação do período eleitoral, há alguma alteração ou não? Sem dúvida, toda a movimentação política acaba impactando em certa medida na economia e no comércio também, né? A gente tem um ano político, esse ano 2020 é um ano de eleições municipais, então acaba afetando a rotina da cidade, inclusive, né? Então isso pode, de sobremaneira, aí, ter um resultado sobre a
a projeção de crescimento aí das vendas, mas eu acredito Não que... dá para ser medida agora, né? Não dá para ser medida agora, é claro, mas eu acredito que na trajetória que a gente tem feito, 2018, 2019, não vai afetar tanto a ter uma estagnação, a interferir numa estagnação dessa retomada. Eu acredito que não, a gente vem fazendo uma trajetória bastante positiva. Uma eleição federal talvez impactasse mais nesse momento, uma eleição para presidente que muda os rumos aí da política macroeconômica, talvez interferisse mais. Mas a eleição sempre causa uma instabilidade, uma insegurança, e isso naturalmente faz com que os investidores retraiam aí sua capacidade de investimento. Mas é difícil projetar isso agora no início do ano. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o superintendente da FEComércio, Max Medeiro. Superintendente, muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de vir dar até um fôlego de ânimo para o empresariado do comércio, para que a gente possa aí deslanchar esses investimentos, é o que a economia precisa hoje, é de confiança, e esses números que a gente traz, eu acho que pode dar uma confiança a mais para o empresariado, para ele voltar a investir, gerar emprego, gerar renda. É isso que vai movimentar a economia, vai fazer a gente ter resultados mais efetivos ao final de 2020. Sucesso para o comércio. Eu que agradeço. Eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. O portal da TV Assembleia volta amanhã, sempre com o prestígio da sua audiência. A gente espera sempre contar com isso. Um grande abraço e até a próxima.